Padrões de pensamentos geram padrões de sentimentos. Padrões de sentimentos geram padrões de emoções. Padrões de emoções geram padrões de comportamentos. E padrões de comportamentos geram padrões de sentido de vida. E aí, o seu sentido de vida, que deveria ser o novo da existência humana, que acontece todos os dias, passa a ser o antigo dos padrões de pensamento, dos padrões de sentimentos, dos padrões de emoções e dos padrões de comportamentos que vão gerar um padrão de afeto dentro de você. Quando você desliga o piloto automático, você está quebrando um padrão. Quando você se insere nessa dinâmica da existência humana de respirar, você está quebrando outro padrão. E é este movimento que vai ajudar você, que vai te ajudar a desfazer, a entrar tão forte no seu presente, que você começa a dissolver essa culpa do passado, de um período de experiências que você nem tinha condição de reagir, mas que você sente essa culpa no presente, como se o presente fosse o seu próprio passado. Eu sou Del Delambre, sou o criador da teoria da atenção e do método travessia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça, olha, ativa o sino aqui agora, ativa o sino para você receber todas as nossas notificações de todos os vídeos. Então é só ir aqui rapidinho, está aparecendo aqui, ó, em algum lugar, ativa o sino. Não se esqueça de curtir. Se você curte, ele entrega esse conteúdo para mais pessoas, para outras plataformas. E não se esqueça de comentar, deixar aqui sua pergunta. Esse tema que eu vou falar é muito importante. E pega o link aqui, compartilha em 5 grupos aí do seu WhatsApp, compartilha. Se o conteúdo for importante para você, com certeza ele será importante para outras pessoas também, porque hoje é demais. Então, para não se esquecer, bora pro Eu Forte. É isso aí. Hoje eu quero mostrar para você como você não se culpar por não conseguir ficar no seu eixo. E eu quero te mostrar uma técnica que eu utilizo na mentoria do Método Travessia, na nossa mentoria fechada. Eu quero te mostrar uma técnica de distanciamento de si mesmo, uma técnica de sustentar tensões, para você não sair fora do seu eixo, para você ficar no seu eixo. Vocês vão entender que a grande dor que nós temos com pessoas que elas, em algum momento da vida delas, no passado, na infância, elas não receberam dos pais ou dos responsáveis uma estrutura, uma base interna forte, uma base emocional, e além disso, elas receberam alguns tipos de violências emocionais. Elas desenvolvem, quando elas se tornam adulto, essa dificuldade de ficar no seu eixo. Você vai ver que hoje aqui também eu vou responder a um depoimento, uma pergunta, um depoimento mesmo, que a Gisele AFP, a gente tira os nomes próprios para ninguém saber de quem a gente está falando. Obrigado, Gisele, por ter mandado o seu depoimento para a gente. Mas eu vou analisar esse depoimento e vocês vão perceber como você vai se identificar com a Gisele, com a experiência de vida dela como uma brasileira, e aqui várias pessoas têm dentro delas esse ciclo do eu fraco, esse eu fragilizado, por falta desse, que a gente chama desse afeto central da infância. Então, eu quero mostrar, e aí vem a dificuldade de ficar no eixo, e eu quero mostrar que é possível você ficar no seu eixo. Hoje eu quero te dar alguns subsídios para isso. E ao mesmo tempo você vai entender que uma parte também da angústia é você não saber o que você tem. É você não saber, você sente, você vai perceber, você vai se identificar, às vezes a angústia, às vezes o vazio, às vezes a culpa, você se culpa por experiências que você viveu lá na sua infância, que você não era responsável, eram os seus
pais eram responsáveis e ainda você se culpa por causa disso. E isso, então, acaba autenticando mais a sua dor. Então, hoje eu quero mostrar para você que você não precisa ficar culpado. Eu quero te ensinar a sair um pouco dessa culpa, porque ela vai puxando várias outras coisas. Por exemplo, a pesquisa que eu venho desenvolvendo no Laboratório Digital de Sentido de Vida e Sustentabilidade, com pessoas que vivenciaram problemas, né, no campo do afeto, no campo do carinho, no campo do acolhimento, do pai ou da mãe, não receberam esse acolhimento, ou do responsável lá na infância, essas pessoas que têm um pouco esse perfil, não só elas, mas várias outras, mas essas pessoas, nesse laboratório nosso, digital de sentido de vida e sustentabilidade, nós estamos percebendo que muitas dessas pessoas, além delas terem recebido essa violência, né? É uma violência não receber o amor, não receber o carinho, ser comparada, às vezes ser maltratado ou maltratada na sua infância, na sua juventude, é um tipo de violência. Elas recebem isso e depois, quando elas se tornam adultas, que elas não conseguem ficar no eixo delas, não conseguem ter um equilíbrio emocional, não conseguem muitas vezes ter o controle da própria vida e desenvolvem um vazio, elas ainda se sentem culpadas por isso. O problema é que quando você se sente culpado, você arrasta outros sentimentos junto com isso. E aí você não vai mesmo conseguir ficar no seu eixo. Porque essa experiência ela vai desencadeando uma série de outros sentimentos que estão ali no campo da angústia, do não merecimento, do vazio. E tudo isso vai impactando várias áreas da sua vida. E qual que é o centro aqui disso? Qual é o centro? O que está por trás disso? Um viajante, ele tinha encontrado uma pessoa que estava caída à beira de um caminho enquanto ele estava fazendo a sua corrida matinal. E essa pessoa estava caída. E quando ele chegou mais perto, ele percebeu que a pessoa ela não tinha acontecido um problema para ela poder cair naquele local. Aquela pessoa estava tão encurvada que ela estava andando como se ela estivesse arrastando pelo chão. E ele então pergunta para aquela pessoa: o que está acontecendo? Porque quando eu estava olhando você de longe, parecia que você estava caída. E quando eu fui correndo e chegando mais perto, eu percebi que você não estava no chão. Você estava tão encurvada que parecia que você não conseguia enxergar um palmo lá na frente e ainda era como se o seu próprio corpo estivesse sendo arrastado pelo chão. E quando ele olha, ele escuta, né? A pessoa escuta o viajante falar para ela isso, ela volta para si e fala: eu? É, sim, você. Você não percebeu que você está tão encurvada que você parece que está andando como se fosse arrastando pelo chão? E ele disse: não. E aí ele pegou e tirou uma fotografia do seu celular e mostrou para a pessoa. E ao mostrar, ela olhou e percebeu que ela estava de fato encurvada, como se ela estivesse carregando um piano, uma tonelada de coisas sobre as suas costas. E quando ela viu a fotografia, ele perguntou: quais os seus sentimentos? E quando a pessoa compartilhou alguns sentimentos, ele nem precisou esperar ela terminar de falar. Ele disse para ela: você está carregando uma
tonelada de lixo emocional lá do seu passado que você não consegue retirar. E você está transformando o seu presente na experiência negativa que você viveu de não ter recebido carinho e afeto lá do seu passado. E naquele momento aquela pessoa acordou e percebeu que boa parte da angústia e do vazio que ela estava vivendo e a dificuldade que ela estava tendo de não conseguir andar no eixo, andar ereta, era porque ela estava encurvada e não percebia que o passado estava mais pesado do que as coisas que ela vivia no presente. Eu estou contando essa história para você porque quando eu recebi o depoimento da Gisele, eu dividi ele em algumas partes para mostrar exatamente para você que você não precisa se sentir culpada ou culpado por você não conseguir ficar no seu eixo. Eu gostaria que você entendesse esse sintoma que eu na teoria da atenção e dentro do laboratório digital de sentido de vida e sustentabilidade, nós chamamos de mochila pesada. É aquela experiência do viajante que passa e vê uma pessoa tão encurvada que ele chega e fala, mas por que você está andando dessa forma? E era como se ela carregasse o passado inteiro nas suas costas e não conseguisse deixar o passado ser passado. Eu queria já agradecer a Gisele APF. Preservamos o seu nome, mesmo você tendo deixado falar o seu nome, mas preservamos o seu nome. Obrigado, Gisele, por ter mandado o seu depoimento, porque ele vai ser muito importante para as pessoas que vão assistir essa aula, esse conteúdo, porque são milhares de pessoas que estão no presente, estão com a vida travada no presente, não conseguem escalar a vida profissional, a vida financeira no presente, porque o emocional, a estrutura interna delas está presa ao passado. Está presa às experiências negativas, às violências que ela recebeu no seu passado. Então, já vamos conversar com você, Gisele. Obrigado pelo seu depoimento, obrigado pela sua fala. Então, vamos lá. Vamos então ouvir o que a Gisele disse para a gente. Olha que importante. Nós vamos analisar cada parte. Eu tenho certeza que você vai se identificar, porque essa questão, esse sintoma de estar preso no passado, vivendo no presente e tendo a vida travada, tendo a vida financeira, as emoções travadas, é uma realidade dentro do contexto brasileiro. Então vamos lá. Olá, Dr. Del. Eu sou Gisele A. Nós vamos preservar o seu nome. Não tenho problemas em falar o meu nome, mas a gente gosta de preservar. Inclusive, se você quiser mandar o seu depoimento para a gente, basta ir lá no meu Instagram e colocar no direct. Eu quero que a gente vai te dar um e-mail para você mandar e eu posso analisá-lo aqui, usando-o para dentro do nosso processo de dar caminhos e dar respostas, sobretudo hoje, que você vai ver que é o caso da Gisele, que se sente culpada pelo passado, recebeu a violência no passado, está presa no passado e se sente culpada ainda. Então, autentica, né? Então, olá, Dr. Del, eu sou a Gisele, eu tenho um vazio existencial que nunca tem fim. Eu tenho um vazio existencial que nunca tem fim. É uma tristeza sem limite. É como se ainda, preste atenção nesse detalhe, hein? Prestem atenção nesse detalhe. É como se ainda eu fosse uma criança indefesa que precisa de proteção. Ela é adulta, né? Ela já tem, a gente lá no documento que ela manda, ela tem, só para preservar um pouquinho, ela tem entre 47 e 55 anos de idade, né?
E olha para você ver, é como se ainda eu fosse uma criança indefesa que precisa de proteção. Eu ainda escuto uma criança abandonada chorar dentro de mim. Eu sinto que estou no presente, mas minha mente está lá no passado. Essa é a primeira parte. Nós vamos analisar o depoimento todo. Por isso que eu preciso que você fique aqui. Sabe, é um conteúdo para você. Se você se identifica, não faz sentido você assistir somente uma parte deste conteúdo. Não. Sabe, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa aqui a sua pergunta. É um momento para você. Deixa eu até dizer uma coisa aqui que eu ensino lá dentro do método Travessia, que já é importante. Eu vou analisar todas as partes do seu depoimento, Gisele, para ajudar todos aqui. Olha só, tem um detalhe que quase todos que chegam no método Travessia, que eu aplico ali os conteúdos da teoria da atenção, que estão dentro desse perfil, eu mostro para ele 2 estudos que eu fiz quando eu estava desenvolvendo a teoria da atenção, o meu PhD. Então eu tive acesso a 2 grandes autores, um Ulrich Beck, ali da Alemanha, e ele trabalha um projeto, um modelo de sociedade do risco. E aí ele vai mapeando os elementos da nossa sociedade que fazem as pessoas estarem no risco de vida. E aí tem um outro autor, que é o Byung-Chul Han, que ele vai falar de uma sociedade do cansaço. O que eu quero dizer com isso? São 2 grandes autores. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no meu direct e manda, ou comente aqui embaixo, aqui, olha, eu quero saber mais sobre esses autores, que a gente manda a bibliografia aqui embaixo para vocês. Porque isso aqui é conteúdo, não é? Eu já expliquei que meus conteúdos, eles não são conteúdos como a gente tem no Brasil, de alguns coaches que quer te motivar o tempo todo sem ter base acadêmica. Aqui a gente tem a base acadêmica. Por que eu estou falando isso aqui? É para você. Porque o piloto automático, eu trabalho isso lá dentro da teoria da atenção, na mentoria fechada, e eu estou trazendo para você aqui. Primeiro conteúdo que a gente tem aqui, piloto automático. Piloto automático é um modelo de vivência que eu desenvolvi dentro da teoria da atenção, que faz com que pessoas elas vivam dentro de um sistema de sociedade que ela gera nela padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles são padrões herdados do contexto que ela nasceu, herdados da criação que ela teve, herdados do ambiente social que ela cresceu, escola e tudo mais, mas sobretudo da família, e sem ela perceber, ela vai repetindo esses padrões de comportamento. E aí nós temos um grande problema já aqui, no início aqui. Nós já temos uma questão que a Gisele traz. Eu ainda me sinto como se eu fosse o quê? Uma criança indefesa que precisa de proteção. Veja, uma criança indefesa que precisa de proteção, ela está presa dentro de um período que não existe mais, que é o passado. Só que vivendo dentro deste modelo de sociedade, o que acontece? Ela acaba, sem ela perceber, repetindo aquele padrão da violência, daquele padrão do abandono e da rejeição que ela viveu lá no seu passado. Por isso que o primeiro conteúdo aqui é desligar o botão do piloto automático. Quando você está aqui pegando esse conteúdo, talvez você diga, nossa, eu caí de paraquedas aqui. Ok, não tem problema. Se você caiu de paraquedas aqui, esses conteúdos aqui, todos eles que eu trabalho, eles são exatamente para ajudar você a deixar de ser esse padrão de comportamento que a gente chama de eu fraco, onde estão os 8 sintomas do eu fraco, que fazem uma pessoa não acreditar nela mesma e faz ela sentir como se ela não tivesse no eixo dela. Mas isso é consequência de uma experiência que ela viveu lá no passado. E como ninguém ensinou ela a criar um novo padrão de comportamento, ela continua vivendo no presente como se fosse aquela criança abandonada lá do seu passado.
Então, a primeira questão que eu coloco aqui já para ajudar, já para dialogar com o que a Gisele trouxe para a gente, é exatamente isso. A primeira questão, anote isso, se você que gosta de anotar, sair do piloto automático. Mas, doutor Del, eu já estou dentro desse padrão de comportamento há mais de 50 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que entram lá no método travessia, na nossa mentoria fechada, e elas falam para mim, eu vivi fora do meu eixo, me culpando pelo que fizeram comigo e atrapalhando todas as áreas da minha vida. Eu vivi dessa forma, doutor Del, por mais de 50 anos. Mas quando você trouxe a técnica para a gente poder escutar a nossa própria respiração, eu cortei ali nos 7 níveis, né? Porque são 7 níveis de virada de chave para o eu forte. Aí eu aprendi, doutor Del, a cortar esse ciclo que a gente chama do ciclo do eu fraco, que me colocava no passado, estando eu no meu presente. E foi assim que eu, a pessoa dizendo, percebi que eu carregava uma mochila pesada nas minhas costas do passado. Então eu não tinha como abrir novos ciclos no meu presente. Não tinha como, porque eu ainda estava presa no meu passado. Então, primeiro conteúdo aqui para você, piloto automático. Tem vários autores acadêmicos que eu pesquisei, mais de 100 autores que eu estudei no meu PhD para poder criar essa teoria, e eles vão mostrar isso. Então, Gisele, e você que também se está se identificando, a primeira questão aqui é a gente criar algumas rotinas que você não liga o piloto automático ou que você desliga o piloto automático. Agora, entenda, isso aqui é um processo. Eu não vou dizer para você, como algumas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, para manter muitas vezes você ali, eles vão falar que isso se resolve de uma noite para o dia. Eu digo para você que é possível. Porque, inclusive, a mentoria do Método Travessia são 7 semanas. E quem participa diz, são 7 semanas para a vida inteira. Inclusive, tem um grupo fechando agora aí, e é uma felicidade muito grande ali dentro, e eu me emociono. Eu vou até contar uma das experiências aqui no momento certo, eu vou falar aqui para você. Mas então, olha, a primeira parte do seu depoimento, a gente já qualificou ele dentro dessa experiência do piloto automático, ok? Primeira parte, ó, deixa aqui embaixo aqui, você que está escutando, deixa aqui embaixo, deixa aqui a sua pergunta, não saia do vídeo agora não, aproveita esse conteúdo, vai, aproveita esse conteúdo. Então, primeira parte, então, passado que está se tentando se fazer presente, e aí você tem então, olha, o vazio existencial vai alimentar a tristeza, e você vai se sentir então como uma pessoa, uma criança indefesa, e aí ela vai dizer, olha para você ver como que é sério isso. Eu ainda escuto uma criança abandonada chorar dentro de mim. Eu ainda escuto uma criança abandonada chorar dentro de mim. Eu sinto que estou no presente, mas a minha mente está lá no passado. Preste atenção a esse outro dado, eu vou ter que explicar. Eu gosto, eu amo fazer isso aqui. Eu vou dar mais um conteúdo para vocês aqui, mais um. Eu vou dar mais uma dica para vocês, mais um conteúdo legal, só para você entender isso aqui. Então, deixa aqui, olha, se esse conteúdo está sendo legal, está sendo importante para você, comente aqui embaixo, você que está assistindo em qualquer das nossas redes, esse conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja em qualquer lugar no YouTube, comenta aqui se está sendo importante para você. Eu vou falar outro conteúdo poderoso aqui agora. Outro conteúdo poderoso para você aqui agora. Olha que experiência interessante nessa primeira parte. Nós estamos só na primeira parte ainda do depoimento que a Gisele mandou pra gente. Gisele, a Filipe e tal. Não vou falar todos os nomes dela. Eu ainda me sinto como uma criança abandonada e eu sinto que tem um choro dentro de mim. E eu sinto que eu estou no presente, mas eu estou ainda no passado. Existe uma experiência que eu mostro que nós, seres humanos, o modelo anterior fez com que nós saíssemos
de nós mesmos, porque nos desintegrou da natureza, desse ciclo que acontece o tempo inteiro na vida. E aí, quando a Gisele coloca aqui pra gente, né, a Gisele Filippo, tá, gente? Porque nós temos outras Giseles dentro dos nossos processos, mas não é essa Gisele. Quem mandou pra gente foi Gisele A, aí o Filippo e tal, outros nomes que tem aqui dela. Existe uma dependência, olha, existe uma dependência muito grande de milhares de pessoas, de que elas dizem que elas só vão conseguir sair dessa prisão do passado se elas fizerem duas coisas. Se elas visitarem a criança ferida lá do passado, muita gente ensina isso, você tem que visitar, você tem que ir lá atrás da sua criança ferida, você tem que curar lá atrás da criança ferida, você tem que descobrir e não sei o quê. E existe a outra que você precisa mudar a sua mentalidade. Eu quero mostrar duas coisas aqui que nós trabalhamos no método da travessia que não precisa de nada disso. Pense comigo. E quando eu discuti isso com algumas outras pessoas, em alguns lugares que eu dei palestra, que eu fiz seminários, sobretudo com alguns que utilizam essas metodologias, eu mostrava para eles que nós vivemos dentro do humano hoje, e eu falei também sobre isso na Alemanha em 2019, numa palestra, que nós vivemos uma das maiores revoluções de transição de eras que nós já tivemos na história do planeta. E eu mostrei que uma das áreas que será mais impactada por essa grande transição diz respeito às questões internas do humano. A forma como ele sente a solidão, a forma como ele vivencia a culpa, a forma como ele compreende quem ele é. Por quê? Porque nós temos uma complexidade exatamente hoje na forma como você vive e na forma como você sente o tempo. E o nome disso se chama exponencialidade. Tudo muito rápido. Zygmunt Bauman, um outro grande autor, que faleceu, se eu não me engano, há 3 ou 2 anos e meio, ele fala da sociedade líquida. E nessa sociedade líquida, é como se você colocasse aqui, olha, uma água, e não dá tempo da água ficar na sua mão, e ela vai se escorrendo, nada se sustenta. Ele está fazendo uma análise de uma era. Eu não quero entrar nas questões acadêmicas aqui de modernidade, pós-modernidade. Não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é muito simples. É apenas dizer que existe hoje uma complexidade enorme quando você fala de alma humana, que os gigantes que eu admiro, que eu acho que são importantes das áreas que tentaram entender a alma humana no passado, eles não presenciaram e não viram o que nós estamos acontecendo hoje. Isso significa que quando você é submetido a determinadas metodologias, teorias que querem fazer você voltar ao seu passado para visitar criança interior ferida, para a partir daí você conseguir a sua cura, você corre um grande risco por causa dessa complexidade que nós temos hoje, de coisas que ainda a gente nem sabe que existe, mas que está gravitando ao nosso redor por causa dessa grande tensão que nós temos hoje como sociedade. Você corre um grande risco de, ao visitar a criança interior para curar a criança ferida, você abrir outros canais dentro de você de memórias de dores, de memórias de bloqueios, de memórias de traumas que já estavam curadas pelo tempo e que você nem se lembra mais. Só que pelo fato de que você vai visitar esse tipo de memória, quando você chega lá, ou quando um profissional chega lá para fazer isso, ele abre outras gavetas.
Só que quando você volta para o seu presente, ou você vai viver a sua semana depois de um encontro, depois às vezes até de uma sessão, seja lá o que for, você precisa dar conta de outras dores que nada tinha a ver com a criança ferida. Nada. Nada tinha a ver com as violências emocionais que você tinha recebido do pai, da mãe ou do responsável, ou de você nem se lembra. E aí você acaba abrindo outras dores que não era necessário. E você vai ter que agora conviver com a dor da criança ferida, mais as outras dores, as outras memórias que foram sacudidas e que foram mexidas. E aqui, aí eu mostro que a grande parte das teorias e metodologias que querem dar conta disso tem uma certa fixação na busca pela causa. Aqui tem uma diferença do método travessia. Aqui há uma diferença da teoria da tensão. Quando eu falo dessa experiência de dor que você viveu lá no seu passado e que eu chamo do ciclo do eu fraco, você viveu a experiência desse abandono, dessa rejeição, seja lá o que for, você pode lembrar ou nem lembrar disso, mas faltou o carinho, faltou o afeto, faltou a escuta, faltou a atenção. A partir disso você desenvolve um vazio que você sente aquela angústia, aquele oco do lado de dentro, e a partir disso você tem dificuldade de ficar no seu eixo. Você tem dificuldade de acreditar em você. Veja bem, isso aqui é um ciclo. Eu posso, é a grande parte das metodologias, entender que se resolve isso voltando ao passado, ou eu posso inserir você, é o método travessia, no movimento maior que rege a existência humana. E esse movimento maior que rege a existência humana se chama um movimento de reintegração do humano à dinâmica da vida. E qual é a grande dinâmica da vida? A grande dinâmica da vida significa uma reintegração sua aos processos que estão acontecendo ao seu redor, que é o processo da natureza, que é o processo dos silêncios, que é o processo do próprio mistério do Criador, que abarca toda a vida. E aí, quando eu te ajudo a se inserir dentro deste movimento que é maior, que não é sobre o passado, esse movimento é sobre o dia que amanhece e que você aprende a respirar e entender que o dia amanheceu. Você aprende a inserir técnicas para você chegar até o meio-dia, e depois do meio-dia você chega até a parte da noite, e depois da noite você chega até a madrugada, e quando você vai deitar, você se despede da vida com um processo de dizer, fechei o ciclo. Por que nós temos que trabalhar o tempo inteiro com o humano, tendo que voltar a ciclos do passado, se o processo da natureza, se o processo da própria existência humana é você fechar o ciclo de ontem com a experiência da noite, e quando você chega no novo dia que o sol vem, ele está abrindo na natureza um novo processo. E é este processo que vai fazendo com que, olha só, que vai fazendo com que o seu passado, o seu presente, ele seja o passado de amanhã. E não o seu presente ser o passado de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 e de 60 anos. Se o primeiro conteúdo aqui que eu estou dando para você é você desligar o piloto automático da sua vida, porque o piloto automático, você carrega para o presente padrões de comportamento, padrões de pensamentos. Padrões de pensamentos geram padrões de emoções. Padrões de pensamentos geram padrões de sentimentos. Padrões de sentimentos geram padrões de emoções. Padrões de emoções geram padrões de comportamentos. E padrões de comportamentos geram
padrões de sentido de vida. E aí, o seu sentido de vida, que deveria ser o novo da existência humana, que acontece todos os dias, passa a ser o antigo dos padrões de pensamento, dos padrões de sentimentos, dos padrões de emoções e dos padrões de comportamentos que vão gerar um padrão de afeto dentro de você. Quando você desliga o piloto automático, você está quebrando um padrão. Quando você se insere nessa dinâmica da existência humana de respirar, você está quebrando outro padrão. E é este movimento que vai ajudar você, que vai te ajudar a desfazer, a entrar tão forte no seu presente, que você começa a dissolver essa culpa do passado, de um período de experiências que você nem tinha condição de reagir, mas que você sente essa culpa no presente, como se o presente fosse o seu próprio passado. Vamos à próxima parte, que eu quero mais. Eu vim aqui eu quero entregar esse conteúdo para você. Vamos à próxima parte da fala da Gisele. Vamos lá, Gisele? Vamos? Então, vamos lá. Ó. Próxima parte da fala da Gisele. Olha, doutor Del, essa primeira parte eu já analisei. Vamos à segunda. Eu sofro todos os dias com os pensamentos do que aconteceu na minha infância. Ah, Gisele, eu sofro todos os dias com os pensamentos do que aconteceu na minha infância. Minha mãe me comparava e me batia sempre. Olha, minha mãe me comparava e me batia sempre. Meu pai sabia e não fazia absolutamente nada para me proteger. Aí ela diz: hoje eu tenho uma agressividade que não consigo entender. Hoje eu carrego uma agressividade, né? Eu tenho uma agressividade que eu não consigo entender por quê. Qualquer coisa que acontece, eu me sinto injustiçada e não consigo confiar de verdade em ninguém. Não consigo me entregar e olho para mim e não me reconheço. Eu desenvolvi várias travas e me sinto carregando um peso nas costas. Eu desenvolvi várias travas e sinto carregando um peso nas minhas costas. Vamos lá, vamos continuar fazendo aqui a nossa análise, beleza? Vamos continuar fazendo a nossa análise, porque eu quero mostrar agora alguns aspectos aqui que são importantes dentro deste processo. Vamos? Tá tudo certo aí? Estão comigo aqui? Estão comigo aqui, gente? Então, fala aqui embaixo, coloca aqui embaixo aqui se esse conteúdo está sendo importante para você, porque tem mais. Eu percebi aqui duas coisas importantes. Você percebe, né? O ciclo do eu fraco, que é o sintoma que a gente está analisando, o mochila pesada, né? Que é a mochila pesada nas costas. Quando nós escolhemos o depoimento a partir dessas experiências. Entendeu? Nós escolhemos a partir dessas experiências que nós recebemos e falamos: nossa, esse depoimento ele se encaixa para a gente poder dar aquela aula. Então, veja bem os tópicos que ela vai colocando aqui. Olha, a agressividade, não consegue se entender. Qualquer coisa que acontece, ela se sente injustiçada e não consegue confiar de verdade em ninguém. Vocês conseguem perceber que esse peso, né? Eu sinto carregando um peso nas costas. É tão interessante porque a forma como ela vem falando, eu me sinto injustiçada, tá ligado a essa relação de não afeto, de não carinho, que ela não recebeu lá no passado dela. Qualquer coisa que acontece, eu não confio hoje em ninguém. Sim, porque quando falta essa estrutura desse afeto, desse cuidado, desse carinho lá de trás, ela vai desenvolver isso também. E ela não consegue
ela se sente travada em várias áreas da vida dela, a ponto de sentir que está carregando realmente um peso nas costas. Eu me lembro, e aqui eu quero entrar em mais esse conteúdo aqui para você, e a gente já está caminhando para uma parte final. Eu me lembro de uma experiência que eu vivenciei conduzindo um processo de travessia individual com um empresário. Tem até o depoimento dele aqui nas minhas redes, no canal do YouTube, depois vocês podem ir lá, é o empresário Paulo Ferraz. E quando a gente estava finalizando o processo, né, de aplicação do método travessia, e é a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, é a última parte desse conteúdo, ele virou para mim e disse assim: Del, durante muito tempo eu carreguei uma agressividade tão grande dentro de mim que algumas pessoas diziam que ali com os meus colaboradores, mesmo eles sabendo que eu os respeitava, que eles eram importantes dentro do processo da minha empresa e tal, mas tinha momentos que eu não conseguia me controlar, porque eu tinha essa agressividade. E aí, dentro desse laboratório nosso, né, de digital de pesquisa e sentido de vida e sustentabilidade, a gente percebe que quando você vive experiências lá da sua infância que você lembra ou não lembra, e que, como é o caso, né, que a nossa querida Gisele Filippo coloca pra gente aqui, eu deveria ter recebido cuidado e atenção dos meus pais e não recebi. Aqueles que deveriam me proteger não me protegeram. Ou o pai foi embora e não cuidou de mim, ou a minha mãe que estava presente, que deveria me dar atenção, me dar carinho, optou por outras pessoas, me deixou sozinha, trancada em casa, dava chinelada, maltratava. Todo esse contexto vai gerando dentro da pessoa, dentro da criança, uma sensação de injustiça. E é certo, porque ela deveria, de fato, ter sido cuidada, ter sido amada, ter sido respeitada. A grande questão é que, ao não perceber esse peso, como ela fala, que olha, eu sinto carregando um peso nas costas. É o presente, mas ela, na verdade, está vivendo lá do passado. Porque essa sensação de que você foi injustiçada, você acaba levando isso para as experiências da vida. E aí, quando acontece qualquer coisa que relembra essa experiência, que é parecido com essa experiência, a sua memória de afeto traz para frente toda essa vivência de injustiça que aconteceu lá no seu passado. Toda essa vivência. E aí, aqui que entra a experiência que o Paulo Ferraz compartilhou comigo. Quando eu fui trabalhando com ele a técnica de aprender a sustentar tensões, a técnica de aprender a se distanciar de algumas experiências para você se apropriar de quem você deve ser e nasceu para ser, quando eu fui trabalhando isso, a gente conseguiu chegar num momento que ele percebeu que era possível transformar aquela agressividade que estava lá dentro dele, que era um tipo de energia contida, que ele liberava ele contra ele mesmo, nós fomos transformando aquela energia negativa em uma força para ele poder realizar outras coisas da vida dele. E aí, quando ele consegue virar essa chave, ele então começa a olhar aquela história de vida dele, que ele se desvalorizava, que ele se diminuía, ou que ele não conseguia reconhecer o tamanho que ele tinha, e em diferentes situações vinha a agressividade, ele conseguiu perceber que aquilo era a grande força dele.
E aí ele passou a usar aquela agressividade como um canal para ele realizar aquilo que ele queria. Essa experiência, ela se chama capital de tensões internas. Capital de tensões internas. A gente chama de CAT e a gente chama de KTE. Capital de tensões internas e capital de tensões emocionais. Todo esse processo, ele ajuda você, então, a não se culpar por experiências negativas que fizeram com você lá no seu presente e que quando você está diante de outras situações, como relacionamento ou lá no seu próprio trabalho, na sua empresa, você, diante das tensões, você acaba saindo do seu eixo. E ao sair do seu eixo, você se comporta como se você fosse aquela criança ferida, que precisa de atenção, que precisa de cuidado, e que no fundo, você acaba sentindo que você não tem o controle da sua própria vida. Esse último conteúdo que eu quero falar um pouquinho agora, quero entregar mais um pouco para você, que é sobre esse capital de tensões internas, ele responde já de cara a última parte do depoimento da Gisele Filippo. Tem mais nomes, a gente está preservando a identidade dela, que ela mandou para a gente. Então, fique atento. Essa é a última parte. Deixa aqui embaixo a sua pergunta. Parabéns por você ter ficado nesse conteúdo até agora. Isso aqui é uma forma de você dizer o quanto você está interessado no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, parabéns para você. E nesse momento, então, eu quero, já terminando, no mais último conteúdo, eu quero mostrar para você como algumas orientações. Quero dar algumas orientações para você a partir desse conteúdo. Então, olha o que a Gisele termina, a última parte. Essas lembranças me angustiam, porque eu não sei ver a saída. Eu não acredito em mim mesma. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Óbvio, a gente já estudou esse depoimento para poder trazer o melhor conteúdo aqui para você, mas eu queria que você prestasse atenção, porque quando uma pessoa ela está no ciclo do eu fraco, o que é o ciclo do eu fraco? Eu sempre repito para você não entender que essa é a base, né, de certa forma, da nossa pesquisa no Laboratório Digital de Sentido de Vida e Sustentabilidade, para ajudar pessoas que viveram experiência no passado, lembrando ou não lembrando, falta do afeto, falta do cuidado, da atenção, desenvolve um vazio existencial, não consegue ficar no seu eixo, e aí elas desenvolvem os 8 sintomas do eu fraco. Eu fraco, eu fragilizado. Não consegue ficar no eixo, não tem o controle da própria vida. Quer conhecer mais? A gente tem o autodiagnóstico, tem aí na minha bio, lá no Instagram, em algum lugar, tem um link, você pode ir lá fazer o autodiagnóstico. Eu até oriento para você fazer, para você perceber o quanto você está no seu eixo ou fora do seu eixo, e o quanto o vazio existencial do passado prejudica a sua vida, e esse primeiro nível é justamente desligar o piloto automático. É você perceber onde você está na vida. Isso é fundamental. Para isso é que serve esse autodiagnóstico lá. E caso você queira, a gente também tem a mentoria do Método Travessia. Não está aberto agora, mas em janeiro de 2023 a gente vai dar a possibilidade de entrar a 8ª turma. Nós já temos a 8ª turma, a 7ª está terminando agora, e você vai ter a 8ª turma, e eu estou numa felicidade muito grande, né? Porque a gente está na fase em que os atravessados que ficaram 2 meses e meio comigo, eles já estão compartilhando como eles conseguiram vencer, preencher o vazio existencial, como eles agora já voltaram para o eixo e vão trabalhar agora para não sair nunca mais do eixo, né? Então eles já dão lá os depoimentos e é uma experiência, nós temos uma comunidade fechada, é muito bonito, é uma experiência muito legal e só em janeiro de 2023 a gente vai possibilitar que você possa participar também, caso queira. Mas, veja só, essas lembranças me angustiam por eu não ver saída. Quem vive o ciclo do eu fraco, compartilha no Laboratório de Sentido de Vida, nas pesquisas, né, que é uma dor
que parece que nunca tem cura. Parece que é um buraco que a pessoa, a mente dela vai rodando no mesmo lugar e ela parece que não vê saída. Vê o que ela disse? É uma dor que parece que nunca tem cura, ou seja, essas lembranças me angustiam porque eu não vejo saída. Parece que eu não vejo. Sim, é isso mesmo. Por isso que cada dia não é o dia do presente. A pessoa, fica presa lá no ciclo do passado. Então a gente tem que cortar esse ciclo. É por isso que a gente fala travessia para o eu forte. Porque a travessia são os 7 níveis de virada de chave que cortam esse ciclo repetitivo que faz a pessoa, inclusive, acreditar que o dia de hoje é o mesmo dia de ontem, mas não é. E aí ela fala uma coisa aqui que para mim é importante. São as consequências. Quais as consequências? Aqui eu percebo que muitas pessoas têm o ciclo do eu fraco, têm os sintomas do eu fraco. Aqui eu percebo que muitas pessoas, elas no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas nós temos aqui uma cultura no Brasil de violência. Uma cultura do não cuidado. Muitas vezes o pai tem que trabalhar. O pai, às vezes, comprou aquela casa show de bola e agora tem que trabalhar dobrado, triplicado para poder financiar aquilo. E aí o filho, você cresce sem atenção. Você cresce sem cuidado. Ou seja, necessariamente você não foi abandonado ou rejeitado. Entretanto, contudo, porém, você tem os sintomas de uma pessoa que foi rejeitada. Isso aqui é um detalhe muito sensível que eu fui percebendo dentro das nossas pesquisas para poder te ajudar pessoas que sentem isso aqui, mas elas não se identificam quando a gente fala rejeição e abandono. Não! Rejeição e abandono são categorias simbólicas também. Porque uma pessoa pode nunca ter sido rejeitada pelo pai e pela mãe, porque os pais são bons, porém não deram para ela o afeto que ela precisava. Eu dou um exemplo. A gente tem experiências dentro do laboratório de sentido de vida de pessoas que o pai, por exemplo, o pai era dependente químico ou alcoólatra, alguma coisa assim. E a mãe precisava dar muita atenção para ele. Muita atenção. Uma preocupação sempre. Toda noite era aquela tristeza. Porque vinha do trabalho, mas parava naquele grupo lá com aqueles amigos, e aí a noite era terrível. E aí a mãe já tinha que preparar, já que muitas vezes tinham que ir lá tentar trazê-lo antes de ficar alcoolizado. Ou seja, aquela criança que precisava daquele apoio, daquele cuidado, daquela atenção, daquele carinho, daquela escuta, aquela criança ali naquele meio passou a ficar em segundo plano quando ela deveria estar em primeiro. Porque a mãe tinha que cuidar, de certa forma, de um pai que, quando estava sob o efeito do álcool ou da própria droga ou de qualquer outra coisa, porque aqui você pode colocar qualquer outra coisa, ela não podia dar atenção para você que está me escutando aqui. E aí, aquele vazio existencial que você tem hoje é por causa dessa falta desse afeto raiz. E aí, as consequências que a Gisela Filippo está trazendo aqui se aplica a você se você se identificar com elas. Olha para você ver. Olha que interessante. Ó. Essas lembranças me angustiam porque eu não vejo saída. Aí olha as consequências. Vamos às consequências? Eu não acredito em mim mesma. Nossa. Quantas pessoas não acreditam nelas mesmas? As pessoas falam, você é grande, você é isso. Quer ver sobre isso? Vá lá ver o sintoma 2, retrato embaçado. O 2 aqui, ó. 1 não acredita. Busca o reconhecimento sempre dos outros. Olha. Busca reconhecimento dos outros. Opa, se busca reconhecimento dos outros, ó, faltou o afeto, faltou a estrutura, não tem do lado de dentro, busca do lado de fora. Aí eu posso falar aqui de relações amalgamadas,
muitas relações amalgamadas, muitas pessoas que acham que amor é você anular a si mesmo para ser tudo na vida do seu chefe, ser tudo na vida das pessoas que estão à volta do seu trabalho. Cuidado e amor é você se anular. Não. Lá na frente, isso vai ter problema, porque em algum momento você vai sentir que você não tem de volta tudo que você entrega. Puf, vazio. Vazio. Aí volta para a angústia lá da infância. Está no presente, mas está sofrendo a angústia lá da infância. A outra consequência, a 3 aqui, olha. Não me sinto valorizada. Sim. Porque, olha, você não está em você, você está fora do seu eixo. Então você não vai sentir. A outra, tenho necessidade de reconhecimento. Opa! Se tem necessidade de reconhecimento, vai buscar do lado de fora, que deveria estar dentro. A outra, não me sinto merecedora das coisas que tenho. E no fim, eu sempre acredito que vai dar tudo errado. Vocês percebem que por isso que a gente fala de ciclo do eu fraco? Tudo isso fragiliza o eu. Nós temos uma sociedade, que aí eu mostro no meu estudo lá da teoria da atenção, uma sociedade do eu fraco, de pessoas que estão esticadas fora delas. Então você tem uma sociedade do eu fraco, mas a gente tem também, por causa da experiência do passado, pessoas que estão no presente, mas todo o emocional, toda a estrutura afetiva dela está lá do passado. Então elas estão fora delas. E aí, óbvio, que quando se você não se sente merecedora, se você não se sente valorizada, se você não tem a estrutura emocional, o afeto na raiz, o que vai acontecer? A consequência é clara. Eu não consigo ficar sem me condenar e ficar culpada por tudo que aconteceu na minha vida no passado, e sinto a minha vida profissional estagnada. Esse tema, desse conteúdo, ele é um tema para mim muito delicado, porque é um tema de dor. Veja a fala. Eu estou dentro de um ciclo que eu não vejo saída para mim mesmo. Tem 3 conteúdos que eu mostrei hoje, eu fecho com o último. Desligar o botão do piloto automático. Então, o fato de você estar aqui, pegar meus conteúdos, você está desligando o piloto automático, você está saindo desse ritmo frenético, ativista que nós temos na sociedade hoje, que vão te trazendo várias coisas para te anestesiar. E quando você está anestesiado, você repete padrões de comportamento. Você repete padrões de pensamento, repete padrões de sentimentos, repete padrões de emoções, vai formar padrões de comportamento que vão interferir no psicossomatismo. Ou seja, o seu pensamento interfere no seu corpo e produz a realidade negativa de experiências que não são do presente, mas que você viveu no seu passado. Aí então eu mostrei, corta isso com o processo da técnica de você sair de você, sustentar as tensões. Aí transformar o capital, a dor que você viveu no passado, em capital, em força. Isso se chama capital de tensões internas. E aí eu quero mostrar 3 coisas aqui. O número 1, para você que chegou até aqui. Quando eu falo na teoria da atenção e no método travessia sobre poder de vida, é um lugar dentro de você onde está preservado o afeto que você precisa para o terceiro nascimento. Então existe um caminho dentro de você que ele só pode ser desenvolvido quando você é adulta.
Isso pode acontecer 35 a 45, 45 a 50, 55 a 60. Então esse momento que você está vivendo, embora você imagine como talvez o pior momento da sua vida, por causa da dor, porque você já tentou vários métodos e nunca conseguiu, ele pode se tornar um dos melhores momentos da sua vida. Aí você diz, Del, por que você fala isso? Eu digo pelo fato da teoria do método travessia me mostrar isso, mas esses são os depoimentos que eu vejo dentro das nossas mentorias. A Érica, da turma T7, ela entrou há 2 meses. E essa semana, quando nós estávamos fazendo a avaliação sobre a saída, entrou no eu fraco, agora vai sair no eu forte. E aí a pergunta para mim é, diga para mim, quem você era, quem você é? E a Érica diz, olha, Del, quando eu entrei, na semana que eu entrei, eu escrevi uma carta para Deus. E naquela carta eu dizia, minha carta de despedida. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a angústia de ter de não conseguir me livrar do que fizeram comigo lá atrás. Que aconteceu, eu vou me despedir da vida. Que ela disse que essa era a carta. E aí chegou um conteúdo meu lá. Que ela conta que, ela contando, que o antes dela era isso. Mas que naquela semana ali, quando ela ouviu uma vivência, que eu trago vivências dentro do método travessia, ela disse, eu escrevi agora, estou saindo com a minha carta de vida. Eu estou saindo com a minha carta de vida. Eu hoje estou no meu eixo. Eu aprendi, mesmo que eu saia do meu eixo, porque existem gatilhos do ecossistema à sua volta, que muitas vezes não entende que você voltou para o seu eixo e que você quer agora tomar as rédeas da sua vida, assumir o controle. Não entendem. Então eles podem ainda jogar gatilhos que você caia, mas você aprendeu técnicas para você voltar para você. Então, você que chegou até aqui, o que eu quero que você entenda com esse conteúdo é que se você começa desligando piloto automático, você se volta para você. Se você começa a respirar, ouvir a sua respiração, pode fazer isso de manhã. A gente ensina lá a técnica do 5M. Não tem mistério. Escutar a sua respiração por 5 minutos. A terceira, quando você descobre que dentro de você existe o poder de vida e que esse poder de vida tem uma conexão dos 3 níveis energéticos, que eu falo, esses 3 níveis energéticos, energia vitalícia, que sustenta todo o universo, que conecta com algo que está para além do próprio universo. A energia vital, é com ela que você respira, e a energia criativa, que faz o novo, o presente ser novo, e o presente não ser passado. Isso está dentro de você. E quando você aprende essa técnica, quando você aprende a se cuidar, quando você aprende a se descolar, você vai descobrir que você não precisa se culpar pelo que aconteceu lá no seu passado, mas que você também não precisa ser a repetição desse passado, porque você nasceu para ser uma pessoa única. Você nasceu para contar a sua própria história. E essa história só faz sentido se você se permitir abraçar o novo que se apresenta para você todos os dias. Que o sol nasce, que o sol se põe e que a noite chega. Se eu não tivesse visto isso acontecer na minha própria vida, provavelmente eu não acreditaria. Se eu não tivesse visto isso acontecer na vida de várias outras pessoas, eu diria que isso é bom demais para ser verdade. Por isso que há esperança para você. Respira. Quando você chega nesse nível, o que é o CAT? O que é o capital de tensões emocionais? O CAT
é simplesmente a força, a ativação de uma força que existe dentro de você do primeiro nascimento. Qual que é o primeiro nascimento? Não. Não é ter saído da barriga da sua mãe. Não. O primeiro nascimento é um nascimento que não diz respeito à sua mãe nem ao seu pai. Eles são instrumentos apenas de um movimento muito maior que está acontecendo no universo. Não tira a liberdade deles, nem tira a responsabilidade deles. Entretanto, contudo, porém, o sentido maior da sua existência não diz respeito à sua mãe nem ao seu pai. A ciência, ela só é ciência se ela aceita que ela só pode refletir sobre aquilo que está posto para ela. Aquilo que a ciência não consegue trazer como evidências do ponto de vista empírico, muitas vezes a ciência se cala. A ciência antiga dizia que não existe. Talvez uma ciência ligada a uma epistemologia, desculpa a palavra difícil, mas a uma visão quântica, vai dizer que quando a ciência se cala, quando a ciência não sabe, não é porque não existe. Pode ser porque o humano não dá conta de compreender aquilo que o gerou. Então o sentido maior da sua existência está ligado ao primeiro nascimento, não a saída da barriga da sua mãe, mas é nascer da não existência para a existência. E quando você, na não existência para a existência, você existe, você foi desejado. E esse desejo é gratidão, é gratitude. E essa gratitude é um colo afetivo do Criador. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a memória de afeto, a memória de acolhimento, a memória do vazio que existe dentro de você é, na verdade, uma memória de saudade de um afeto que você recebeu e que você pode ativá-lo a qualquer momento. Óbvio, como eu explico no método Travessia, seguindo os 7 níveis, para que a virada de chave e a volta para o seu eixo e assumir o controle da sua vida não seja apenas uma questão momentânea, mas seja uma virada de chave. Como se você estivesse indo para o sul, você passa a ir para o norte. Como se você estivesse sempre indo para o outro e você primeiro volta para você para depois ir para o outro. Como se fosse você indo na direção do mar, mas entendendo que o mar já vinha na sua direção muito antes de você decidir ir na direção dele. Isso se chama poder de vida. Isso está dentro de você, para você. Por isso que lá nos 7 níveis de virada de chave para o eu forte, o primeiro nível é exatamente o que você está fazendo aqui agora. Descobrindo que há esperança para você. Você não precisa se culpar por questões que você não dá conta. Não precisa. É possível você ficar no seu eixo e a partir daí começar a reestruturar todas as áreas da sua vida. Se for importante para você, pega esse conteúdo aqui, copia o link e vai e compartilha em 5, 7, 10 grupos do WhatsApp. Dá de presente. Deixa aqui embaixo a sua pergunta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toque aqui o sino, se inscreva, curta, deixa aqui a sua pergunta. Vai lá no meu Instagram e manda para mim a sua história. Manda lá que a gente manda o e-mail para você mandar ou dar o grupo do WhatsApp para você poder escrever. Bora pro forte. Bora. Um abraço para você.